E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para orientar vocês em relação ao Plano de Estudo Tutorado, volume 3, do terceiro ano do ensino médio, semana 2, unidade temática, política, participação e movimentos sociais. Na proposta aqui da semana 2, trazemos os movimentos sociais de luta pela equidade de gênero. Para essa reflexão, trazemos aqui o texto da socióloga Lorena Carlos Ayala, a partir da página 120. Para essa discussão, trazemos aqui a reflexão dos movimentos sociais feministas. Refletir os movimentos sociais que são responsáveis por possibilitar que a ou o cidadã ou cidadão comum participe da vida política de forma ativa na sociedade em que vive. O feminismo é um movimento social que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres em todos os âmbitos da vida social. Nessa proposta, Lorena Ayala nos traz aqui uma reflexão de qual a necessidade dos movimentos feministas. Essa provocativa de reflexão nos coloca aqui em xeque a questão da desigualdade social de gênero. E nesse ponto, refletimos aí a grande necessidade de um posicionamento dos movimentos feministas. Refletindo essa desigualdade, a gente traz em várias situações a questão da desigualdade de gênero no Brasil. Quando falamos aqui de uma população de 51,7%, nós estamos falando aqui de uma população bastante significativa no contexto brasileiro. É algo de mais de 100 milhões de pessoas. Esse aqui é o dado que aponta o número de mulheres na população brasileira. E mesmo assim, sendo a maioria na população, sofre impactos das exclusões sociais de cenários políticos a cenários econômicos. Quando a gente reflete, por exemplo, dados da composição do Congresso por gênero, a gente vai perceber aí uma desproporção muito grande diante da realidade da população. Se as mulheres correspondem a 51,7% da população brasileira, 15% da Câmara dos Deputados Federais, por exemplo, são mulheres. Ou seja, é uma desproporção muito grande do contexto da realidade. E aí mostra como a nossa questão de representatividade, discussão que fizemos em outros momentos, tem aí uma grande falha também. Algo que a gente percebe nesse número baixo de mulheres participando diretamente aí da representatividade dos deputados federais. No Senado, por exemplo, esse número aumenta apenas 1%, algo ainda bem longe de conquistar esse equilíbrio entre parlamentares mulheres e parlamentares homens. Nesse ponto, a gente tem que entender que os fatores dessa falta de representatividade também têm suas consequências mais à frente, principalmente na garantia de políticas públicas no combate a essa desigualdade de gênero, porque quanto mais a gente tem representatividades na política de mulheres, equilibrando inclusive com a realidade local, como é exemplo de vários municípios no país que a maioria da população são mulheres, quanto menos mulheres estão representadas lá, menos dá garantia àquela parcela maior da população, que são as mulheres. Outro ponto aqui para a gente observar o posicionamento dos movimentos feministas, não só na questão da política, é a questão do combate à violência. A violência contra as mulheres não é só um problema no Brasil, mas no mundo todo. Porém, o nosso país ocupa o 5º lugar de maior número de casos de feminicídio, algo bastante preocupante para refletirmos aqui em questão. Quando observamos esse gráfico do ranking de violência contra a mulher no mundo, a gente percebe a questão também que marca fatores culturais e fatores sociais por trás da violência. Entre os países com maior número de violência e homicídio de mulheres no mundo, nós temos aí países, principalmente na região da América Latina. É o caso da Guatemala, Colômbia e El Salvador, que estão aí representados entre os primeiros, juntamente com o Brasil. E o único país fora desse contexto entra aí a Rússia, que entra em um fator cultural quando a gente vai analisar o contexto histórico do país. Nessa questão aqui, a gente perceber que a morte das mulheres, pelo simples fato de ser mulher, é a expressão máxima da violência. No caso aqui, uma citação, Garcia, 2003. Essa reflexão aqui é para entender o contexto do feminicídio no mundo. E esses dados nos provocam aqui no Brasil um fator histórico, um fator cultural que é marcado pela desigualdade, que é marcado uma sociedade violenta que infelizmente está aí presente no nosso país. Sem contar com o pensamento machista e o pensamento patriarcal ainda enraizado de forma intensa na nossa cultura.
Trazer essa provocativa aqui é também refletir a questão da desigualdade entre homens e mulheres. Trazer, então, a desigualdade entre homens e mulheres é refletir uma realidade do mercado de trabalho. Isso quer dizer que, mesmo exercendo a mesma função, homens e mulheres não recebem o mesmo salário. Pesquisa aqui do IBGE compara o período entre 2012 e 2018 e por ela podemos ver que a desigualdade salarial diminuiu no decorrer desse período. No entanto, as trabalhadoras ganham, em média, 20,5% menos que os trabalhadores. Esse gráfico aí disponível pelo G1 é algo para a gente refletir essa desigualdade de diferenças de salários por cargos. Vamos observar, inclusive, que esse dado traz aí um contexto do setor privado. Assim, a gente percebe que, indeterminado que seja o cargo ocupado, a posição hierárquica, né, dentro de uma empresa, há uma desigualdade de gênero presente. Desde um presidente, diretor e gerente, a um estagiário, a gente vai perceber essa desigualdade em questão. Inclusive, se intensifica muito mais nos cargos de maior escalão dentro de uma empresa a desigualdade entre homens e mulheres do que nos cargos mais inferiores. Isso para a gente observar que a mulher, por mais que houve essa conquista de mercado de trabalho, por mais que houve o alcance da formação superior e o acesso ao trabalho formal fora do ambiente doméstico, ela ainda sofre os impactos da desigualdade no mercado de trabalho a partir da questão salarial. Mas a questão salarial não é só o grande problema enfrentado pelas mulheres na questão da desigualdade. O assédio e a violência simbólica, a violência moral e a violência simbólica são algo presente também nessa relação. A mulher ela conquista os espaços no mercado de trabalho, porém ainda sofrendo vários impactos da sociedade machista no seu contexto, como a violência do assédio. Trazemos aqui na leitura de Ayala que tanto na esfera privada ou pública é atribuído aos homens privilégios materiais, culturais e simbólicos. É um ponto fundamental aqui, uma reflexão para dentro da nossa análise. E ela traz aqui uma questão de pensar esse contexto que já há mais de 200 anos vem sendo observado e questionado na sociedade. Porém, há uma grande necessidade de trazermos essa reflexão para uma maior análise. E assim, é importante entender que o movimento feminista tem grandes marcos e muitos autores e autoras. Costumam dividi-lo em ondas que reivindicam direitos políticos, igualdade social, direitos civis, liberdade de reprodução, maternidade e entre outros. Além disso, é fundamental compreender que não existe um perfil único de mulher e que há diferenças do que elas lutam dependendo de sua classe social, raça, etnia, origem sexual, entre outras identidades. Entender, por exemplo, a questão das estratificações sociais. Uma mulher negra de periferia é bem diferente do contexto de uma mulher branca de uma classe média. Ou entender a luta de uma mulher do campo vai ser sempre diferente da mulher da cidade. Ou uma mulher indígena na sua luta, nas suas causas, com a mulher operária nas suas lutas, nas suas causas. Então, entender os contextos dos movimentos feministas é entender a sua pluralidade, é entender as diversidades aí presentes. Para essa reflexão aqui, quando a gente está falando de movimento feminista, a gente não está falando de algo singular, a gente está falando de algo plural e entender vários contextos por trás dele. Desde fatores marcados pela luta de classe operária, desde fatores pela luta de conquista do direito do voto e da participação na política, desde fatores ligados a causas sociais, seja ela questões sexuais, seja ela em questões da liberdade de expressão, seja ela pela igualdade salarial no mercado de trabalho. Trazemos aqui alguns pontos fundamentais para entender a luta dos movimentos pela equidade de gênero, uma conquista de garantias de igualdade e justiça social para a mulher, não só no mercado de trabalho, não só na política, mas na sociedade em modo geral. Outro grande ponto trago aqui pela socióloga é entender e compreender como e o que podemos fazer para contribuir para que práticas que inferiorizem as mulheres não se perpetuem. E aí ela nos coloca um exemplo que está em nosso cotidiano.
e que muitas vezes não percebemos ou não damos a devida atenção. O uso de expressões machistas presente no nosso vocabulário. E isso cria e perpetua esse machismo ainda presente. São ações que são características que levam fatores culturais no nosso cotidiano. E muitas vezes a gente não percebe as expressões. Ela coloca aqui alguns exemplos para refletir e entender como a gente perpetua esse machismo. Assim, a gente vai trazendo aqui pontos para questionar e criticar também como o machismo ele é muito intenso no nosso cotidiano, reproduzindo inclusive a partir da linguagem fatores culturais desse machismo na sociedade. Essa leitura aqui a gente podemos fazer uma ampla reflexão, principalmente também entendendo valores culturais regionais que reproduzem ações como essas. Aqui no contexto que ela nos apresenta, traz várias reflexões de modo geral do contexto nosso brasileiro, que reproduz uma ideia de desvalorizar a mulher no cotidiano ou de limitar suas ações na sociedade. Assim, nos provoca entender por que ainda a desigualdade de gênero é um grande problema na nossa sociedade. Pessoal, dando então continuidade, trazemos aqui as atividades da semana 2. Lembrando vocês que não é necessário copiar as perguntas, apenas responder aí no seu caderno. Segue inclusive aí um modelo de gabarito para vocês deixarem no caderno. Vamos lá então para as orientações das questões. Questão UFG 2014. Pessoal, peço aqui que vocês leiam aí o anunciado da questão, reflita esses dados aí em questão. Também observe a imagem aí que traz inclusive um meme com uma forma crítica de analisar a questão do Dia das Mulheres e observe aí com cuidado para poder responder as alternativas. Que pergunta aí, tendo em vista o texto e o implícito no discurso iconográfico, percebe-se. Nessa alternativa aqui, busque analisar todo o contexto do texto apresentado anteriormente e busque aqui refletir os fatos apresentados nesses dois textos aí, né, tanto na imagem quanto no texto escrito, para poder responder essa alternativa. Vocês vão chegar aí com uma reflexão bastante clara dessa alternativa, principalmente que vocês vão eliminando aí as questões que não têm relação qualquer. Questão 2, Enem 2013. Temos aqui uma imagem que traz de uma forma irônica a questão da participação das mulheres a partir de 1930 na política, né, no direito ao voto, no direito à participação. Trazemos então aí o questionamento da questão, que nos fala: na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionada com a... Nesse ponto aqui, vamos contextualizar que conquista seria essa. Então, voltando lá na década de 1930, lembramos a conquista das mulheres ao direito ao voto e à participação política. Foi uma grande conquista aqui no Brasil das mulheres, claro que ainda bastante pequena, dentro do contexto ainda tão desigual naquele período. E mesmo que a desigualdade hoje é presente, naquele período a desigualdade era ainda muito maior. Muitas mulheres não tinham oportunidade nem de estudar, nem de trabalhar fora de casa e muito menos de participar da vida pública, no direito ao voto ou ser candidata, por exemplo. Então há uma grande conquista na década de 1930, quando as mulheres começam a ter essa participação mais ativa na política. Porque dessa forma, as conquistas na participação econômica, na participação social, começam a ser mais significativa. E dessa forma, há também um posicionamento contrário, principalmente da visão ali hierárquica dos homens na sociedade naquele período. Por isso aí tem essa ironia colocada nessa imagem, e aí a gente também tem que contextualizar e trazer um olhar crítico. Mas analisando então essa questão, vocês vão perceber claramente a alternativa, porque envolve esse contexto, e lembrando desse contexto histórico, né, da conquista das mulheres na participação política, vocês vão perceber claramente aí a resposta dessa alternativa. Questão 3 e última questão. A hierarquia racial. Nós temos aí uma imagem bastante provocativa a partir do Banco Internacional de Desenvolvimento de 2016. Essa imagem nos traz um ponto que refletimos também no texto da Lorena Ayala, onde nós temos aí uma desigualdade entre mulheres de origem negra e mulheres de origem branca. Nesse contexto,
a gente vai perceber dados bastante críticos para essa reflexão. E dentro desses dados, eu peço vocês aí na página 124, analisem com cuidado, comparem com cuidado, para poder conseguir refletir a questão que se segue, que pede para vocês. Escreva um pequeno texto sobre o que entendeu da figura anterior e aponte possíveis explicações para os dados que foram apresentados. Aqui eu quero que vocês desenvolvam esse texto de uma forma que vocês aprofundem o que vocês estudaram, que vocês leram, ouviram aqui no vídeo também, para poder tirar sua opinião, tirar sua reflexão sobre o assunto. E sempre tenha cuidado com um posicionamento muito do achismo, do senso comum, porque vocês têm muitos dados para trabalhar para chegar a uma opinião formal, uma opinião que vocês consigam desenvolver a partir da realidade que se segue, e não de um achismo qualquer. Dessa forma, peço a vocês que desenvolvam aí um pequeno texto, um pequeno parágrafo que seja, mas com um rico conhecimento do assunto. Pessoal, é isso. Chegamos aí no final da nossa semana 2. Quando vocês concluírem todas as atividades da semana 1, 2, 3 e 4, vocês vão enviar para mim a partir do link do Google Formulário que eu deixei para vocês. Tá tanto aí no material do PDF, como está sendo compartilhado para vocês nas salas virtuais. Vai ter aí no final do vídeo uma aba para vocês acessarem as orientações do envio das atividades e também uma aba para vocês acessarem uma playlist com vários vídeos sobre o PET. Obrigado e até a próxima!